Então, IA 2026, a gente está no finalzinho já de 2025 e muitas questões surgem, né? O que 2025 não deu certo, que pode dar certo em 2026? Onde eu devo focar, o que eu devo aprender? Estou aqui com Roger Medic. Roger que é especializado na área de startups, tem vários livros. E Roger, primeiramente, agradecer a sua presença. Como foi o ano de 2025 na sua visão em relação ao mundo de inteligência artificial generativa? Boa, muito bom, Zé. Obrigado pelo convite. Caramba, 2025 está sendo um ano de emoções na IA, né? E eu acho que é um ano de emoções globais. Na minha visão, eu acho que a gente está aí encerrando 3 anos de IA, né, desde o lançamento do ChatGPT, e a partir disso a gente viu muita coisa acontecer, né? E isso é só a pontinha do que vem pela frente. Então, eu acho que foi um ano de consolidação de algumas ferramentas, alguns modelos de negócio, inclusive. E eu penso que daqui para frente a aceleração vai acontecer cada vez mais rápido. E a gente, como profissional, como negócio, vai precisar acompanhar principalmente as novidades, tendências, ferramentas, alfabetização de IA. Inclusive, né, a gente esteve gravando aí junto com a Mayara, junto contigo e mais o Dani essa semana justamente sobre esses aspectos, né, para a gente levar essa informação para o mercado, para fazer com que as empresas entendam que realmente IA não é uma onda, não é um hype, mas sim é uma baita ferramenta, né, que todo e qualquer negócio deveria estar usando mais ainda, né? Então, acho que é uma tendência que não tem mais volta, não adianta a gente ir contra, né? E daqui para frente é cada vez mais. Então, quem não acompanhar vai ficar para trás. Conosco também está Mayara. Mayara, qual é o teu sobrenome, Mayara? Olá, Mayara Hahnemann, tudo bem? Mayara Hahnemann. Como foi para você, Maia, esse ano de 2025? A expectativa que você tinha em relação ao que foi entregue em relação à inteligência artificial? Esse ano nós percebemos uma mudança muito rápida nesse mercado, com o desenvolvimento de novos serviços e produtos, a introdução dos agentes. Então, muitos dos clientes estão trazendo isso para dentro de casa e organizando dentro das suas atividades e funcionalidades principais. Então, a gente vê uma preocupação muito grande com relação a canais de uso e que se prove como uma ferramenta útil e necessária também para a geração de ROI, né? Então, nada adianta a gente colocar uma tecnologia que não, no final do dia ela não fecha o caixa, né? Então, a gente viu um movimento muito grande e um olhar do empresário voltado para essa questão de resultado, né? Esse ponto que a Mayara trouxe é interessante. A gente falava de agentes de inteligência artificial em 2024 como se eles fossem, né? Ele foi o grande hype de 2025, mas a entrega não foi satisfatória por conta do ROI, né? Todo mundo quer colocar IA a qualquer custo, mas a gente não sabe quanto isso vai entregar de fato. Você, Roger, que já tinha um livro antes de inteligência artificial generativa surgir, né? Como que a gente pode gerar ROI de fato com IA? Porque toda tecnologia que surge, quem é early adopter já coloca logo ali querendo um diferencial. Mas eu acho que ROI de fato, poucas soluções estão gerando. Então, é interessante essa pergunta de ROI, porque saiu um estudo agora muito recente do MIT, né, pesquisando sobre mais de 600 projetos a nível global e dizendo, né, principalmente que 95% desses projetos não conseguem medir o retorno sobre aquilo que eles investiram. E nós estamos falando de um investimento de 40 bilhões de dólares que foi feito. E aí você analisando os dados, informações, pô, por que os projetos não conseguiram? Não é que deu ROI, não é nem a questão de dar ROI ou não, né? Mas é um fato importante, medir o retorno sobre o investimento. Mas o fato foi que, devido ao hype tão grande do marketing em cima da IA, o que aconteceu? Toda não, né? Mas as empresas principalmente, elas se sentiram muito pressionadas em relação a dizer o seguinte: poxa, está todo mundo fazendo alguma coisa sobre IA, a gente precisa fazer também. E aí foi uma pressão, na verdade, dizer o seguinte: cara, faz qualquer coisa com IA. E aí, esse qualquer coisa com IA, cara, torrou a grana e não tinha um porquê, não tinha um big number para dizer assim: poxa, nós vamos usar a IA para reduzir custo, nós vamos usar a IA para vender mais, nós vamos usar a IA para quê? Não foi feita essa pergunta. Cara, vamos fazer. E aí gerou todo esse boom aí que agora veio à tona, para dizer o seguinte: caramba, peraí. E isso mostra o desconhecimento sobre as ferramentas e muitas vezes, caramba, a IA é mais uma ferramenta. Então ela não é o fim, ela deve ser o meio para algum fim, né?
E esse estudo do MIT mostrou realmente esses pontos, para dizer o seguinte, poxa, só 5% das empresas conseguiram realmente mostrar e conseguir medir. Não, realmente a gente teve um retorno sobre o investimento, ou não só o ROI, né? A gente fala um pouquinho mais hoje no ROL, que é o Return of Learning, ou seja, porque tem algumas coisas que são intangíveis que no primeiro momento, se a gente olhar só para o indicador financeiro, você muitas vezes não vai investir. Porque o indicador financeiro é 0 e 1, é binário. Então, o que a gente está fazendo principalmente com IA, e nessa nova era, ela tem muito intangível. Então, se você usar a mesma forma de medida dos outros tipos de projetos para IA principalmente, você não vai conseguir uma aprovação do financeiro, por exemplo, porque o financeiro vai olhar para números. Só que tem muito mais um peso maior aqui relacionado ao aprendizado que a empresa vai ter, ao implementar ferramentas, e você vai ter os insights que a gente fala, né? E muitas vezes esse tipo de insight, como é que você mensura isso? E é ali que muitas vezes vem um novo modelo de negócio, vem a nova sacada, né? Então, se você não olhar para esse lado, algumas empresas pararam ali, porque, pô, eu não estou conseguindo enxergar o retorno. Mas outras empresas entenderam que, caramba, eu tenho que investir, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer um experimento pequeno, porque é desse experimento pequeno que eu vou aprender como fazer. A empresa vai ganhar maturidade, e a partir da maturidade que ela ganhar, ela vai dar um passo mais, né? Inclusive, é um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo lá na nossa Venture, justamente para ajudar as empresas nessa jornada, né? Para mostrar, poxa, vamos criar uma expectativa, né, de usar IA, porque realmente você vai ter ali 3 pontos. Primeiro, ou você vai usar uma tecnologia, seja IA ou não, para te ajudar a vender mais, gerar mais receita, ou você vai usar uma tecnologia, seja IA ou não, para ajudar a reduzir custo, ou um terceiro que é velocidade. Aumentar a velocidade da entrega de um produto ou de um serviço para o mercado. Eu acho que esses são os 3 pontos importantes que todo e qualquer negócio deveria olhar antes de implementar uma tecnologia. Porque daí você consegue mensurar muito melhor para dizer o seguinte, poxa, se eu estou dizendo que eu quero usar uma IA, uma ferramenta para acelerar um produto ou um serviço no mercado, você consegue mensurar para dizer o seguinte, como que é hoje? Pô, hoje a nossa velocidade de lançamento de um produto, sei lá, é de 3 meses. Então vamos botar uma meta para dizer o seguinte, caramba, será que a gente consegue fazer em 2 meses? Então você já tem uma métrica aqui. E aí você vai fazer o quê? Qual ou quais ferramentas eu vou utilizar para que nos ajude a fazer esse lançamento de 3 meses para 2, ou seja, reduzir. Então você acelerou. E isso cabe para faturamento, cabe para redução de custo, né? Então, de novo, mostra o desconhecimento, né? Então, acho que essa é a sacada, né? E cabe a nós aqui como educadores de IA, justamente trazer esse tipo de assunto, desse bate-papo aqui. Porque muitas vezes é aqui que vai gerar um insight para quem está nos assistindo aqui. Esse é o nosso papel aqui como educador. Inclusive, ontem era o nosso dia, né? Dia do professor. Então, parabéns para nós. Aê. Agora, Mai, uma coisa que o Roger falou que é interessante é essa questão de todos estamos aprendendo de alguma forma, né? Nosso trabalho consultivo, nosso trabalho de análise também levava em consideração antes um modelo de negócio, e a inteligência artificial generativa, às vezes, é difícil você metrificar ROI, né? Por isso, eu acho que o ROL, né? O retorno sobre o aprendizado que você teve. Como consultora, como alguém, um maker, alguém que desenvolve também, quais foram os aprendizados de 2025 que você conseguiu metrificar, já pensando na preparação para 2026, aquele conhecimento de, puxa, na prática, isso aqui para o meu cliente rodou melhor, 2026 vão amplificar? O que nós vimos muito nesse ano foram barreiras, não tecnológicas, mas sim barreira na parte humana mesmo. Nos colaboradores das empresas, nos times, aprenderem a utilizar as ferramentas que foram trazidas para dentro de casa. Então, a gente viu algumas resistências nesse processo, por isso, quando se fala em alfabetização digital, ela é extremamente necessária justamente para que as pessoas entendam o poder do produto que elas têm na mão e até onde elas conseguem atingir em termos de resultado e qualidade de trabalho, né? Então, quando a gente fala em aceleração, a gente traz todo esse contexto à tona, porque pode ter a melhor ferramenta. Se tu não souber usar, meu amigo, tu está jogando dinheiro fora. Então, a gente observou muito disso, investimos muito em treinamentos, realizamos diversos treinamentos, para justamente as ferramentas que foram colocadas e implementadas entrem aí no dia a dia, né, e virem algo comum dentro das empresas. E o que mudou da Maiara antes da inteligência artificial para a Maiara de agora? O que no teu trabalho e na forma de entrega para os clientes tu acredita que foi um acréscimo? Então, desde 2020, antes de surgir ali o ChatGPT,
Eu estava fazendo uma especialização em negócios digitais e vi, olhando para esse mercado, né, já estudando e tudo mais. Então, desde aquela época, até fiz um overview sobre desenvolvimento de agentes. Então, lá em 2020, daí surgiu o ChatGPT, eu comecei a brincar lá, justamente para provar que aquele estudo científico que eu estava promovendo tinha conexão com os próximos anos, né? Então, eu comecei a desenvolver e criei, naquela época, já um secretário virtual. E o meu secretário virtual me ajudou a otimizar muitas horas do meu trabalho. Aí eu comecei a ganhar gosto pela coisa e comecei a criar um agente para cada tarefa que eu precisava fazer no meu dia a dia. Então, isso em 2020. Em 2020, ali quando surgiu, ali, eu comecei a brincar. Ali em 21, eu estava já com o meu secretário no ar, brincando ali, até que isso se tornou uma ferramenta profissional. Então, indiretamente, eu comecei a treiná-los e hoje eu tenho um time aí de escritório, de suporte com a tecnologia. Então, isso facilitou muito o meu trabalho. E nas consultorias, é claro, né, também trazendo para dentro de casa, fazendo a lição e levando para o cliente aí qual a ferramenta mais se encaixa no negócio dele e trabalhando esse lado realmente de transformação digital, né, seja para o pequeno, para o médio ou para o grande empresário. Então, eu acho que foram as maiores virtudes que a tecnologia, assim, me trouxe, tanto em termos de praticidade, quanto a geração de valor para os outros e conseguir efetuar mais treinamentos nessa área. A gente teve um hype muito grande, acho que vocês dois podem discorrer sobre isso, em torno dos agentes de IA, né? Lembro que em 2024 você falava sobre isso, o CEO da NVIDIA falou, 2025 será o ano dos agentes de IA, todas as empresas falavam sobre isso, mas havia, acho que uma especulação muito grande no mercado. Na hora que as empresas começaram a implementar, viram que o gargalo era um pouco mais, né, um pouco mais embaixo ali, vamos utilizar esse termo. E desde então, teve uma baixa entrega, inclusive as empresas que começaram a investir em substituir seres humanos por agentes de inteligência artificial, algumas recontrataram todo mundo, né? Teve aquele estudo de uma universidade da Califórnia, Carnegie Mellon, se eu não me engano, que eles fizeram uma startup toda com agentes de IA, foi um fracasso, né? O melhor foi o Claude, com 20% de acerto, caríssimo. Então, o 2025 foi bem frustrante para algumas empresas, porém, a gente está vendo esse movimento agora de todas as empresas barateando os custos. Isso em 2026 pode ser um diferencial, já que a gente tinha, por exemplo, custos de $60, 1 milhão de token, agora a gente tem $5, o DeepSeek, né, que é um modelo chinês com $1 a saída, o Elon Musk com o Grok também, $1 a saída. Custo vai começar a deixar de ser um impeditivo? Acha que pode ser um início de um deslanche? Então, tem um livro bacana que chama-se Custo Marginal de Zero. E esse livro ele traz vários aspectos de várias tecnologias, de várias ondas que, no começo, uma tecnologia, ela custa mais caro. E é normal. Só que a partir do momento em que você começa a ter outros competidores, você começa a ter uma briga por preço. Porque, beleza, olha quanta ferramenta surgiu depois do ChatGPT. Claro que com diferenciais diferentes ali. Mas olha o valor de preço hoje. Está praticamente igual. E aí o que acontece? As plataformas, elas começam a ter que gerar algum diferencial para dizer, poxa, mas se o meu custa $20 agora, e o Perplexity, e o DeepSeek, e o Humanos, enfim, né, $19, por exemplo, está $1 mais barato. Ou seja, o que mais os caras têm que fazer para, principalmente, atrair mais clientes? Então, quando a gente fala de custo marginal de zero, é isso. A partir do momento que você começa a ter uma base muito grande, né, de infraestrutura e tudo mais, o teu custo por unidade começa a reduzir cada vez mais, porque você ganha na escala. Né? Então, isso aconteceu com outras tecnologias também. Né? Tecnologia de nuvem, tecnologia de... Enfim, várias outras tecnologias que a gente teve. E assim como o produto físico também. Lembra quando saiu as primeiras telas de plasma, TV? Nossa, caríssimo. Caramba, hoje a gente tem uma tecnologia de uma TV, de LED, enfim, muito mais econômica, qualidade 8K, com preço muito mais baixo. Né? E assim acontece. Então, eu vejo que sim, os preços vão continuar reduzindo. A gente tem uma vantagem, eu diria assim, porque a maior parte dessas ferramentas é em dólar. Né? E quando a gente traduz essa monetização para o Brasil, a gente ainda paga caro. Né? Infelizmente é assim, porque as Big Techs estão lá fora e esse é o modelo de negócio. E está tudo bem. Mas eu percebo que, aí a gente viu, por exemplo, agora, né, a própria OpenAI lançando, né, o Builder lá, que é uma outra ferramenta que está incorporada dentro do ChatGPT
em que você já consegue fazer algumas automações que antes eram um end-to-end que fazia, outras plataformas. Então, isso é diferencial que as empresas estão buscando a fazer, para dizer o seguinte, caramba, eu vou ter que fazer mais alguma coisa aqui. Então, esse é a pegada. Para a gente cuidar e não criar uma funcionalidade. A gente está falando de empreender, por exemplo, né? O próprio programa Founders Lendários que a gente está tocando aqui pela academia, né? E eu comento isso nas aulas, e a gente deveria olhar para o nosso negócio, não só uma startup, mas para dizer o seguinte, caramba, se eu estou desenvolvendo alguma coisa, e essa alguma coisa, que seja uma solução, ela é uma funcionalidade, você pode estar em risco. Porque se daqui a pouco um modelo de LLM criar algo que incorpore essa funcionalidade de forma gratuita naqueles $19, cara, mata o teu negócio. E é isso que eu vejo que vai acontecer em muitos casos. Então o preço é uma tendência de baixar e as ferramentas todas elas vão começar a agregar mais soluções ali. Porque não é só o ChatGPT. O ChatGPT é uma pontinha. Agora, poxa, o que mais eu posso fazer aqui? Pô, vou fazer uma automação. Então, antes você puxava uma APIzinha lá no N8N, outra ferramenta, e você usava a API do ChatGPT lá dentro. Mas e o que acontece? Pô, os caras estão perdendo o mercado. E aí eles estão olhando para isso e dizendo o seguinte, pô, por que a gente não traz essa solução para dentro da ferramenta aqui? Aí você aumenta a percepção de valor e daqui a pouco você pode até cobrar um pouco mais. Foi o que eles fizeram. R$99, você tem o builder ali. Então, pô, isso vai começar a acontecer. Eu vejo que em várias outras ferramentas. Só que para nós é bom. Como usuários, é bom. Por quê? Porque você tem competição, o preço está baixando. Né? Mais opções. Mais opções. Só que sempre ganha quem tiver mais entrega de valor. E o valor não é financeiro, mas daqui a pouco você tem 4, 5 ferramentas de uma empresa que você está consumindo lá e isso é caro. Mas, pô, se você vem uma plataforma dessas e oferece 3 serviços daquelas outras, teoricamente você pode até pagar um pouco mais caro, mas você está num único ambiente. E isso gera velocidade, gera uma série de outros benefícios. Então, sim, é uma tendência, eu vejo que o valor deve reduzir cada vez mais, né? E você deve começar a enxergar plataformas mais completas, inclusive. E nesse sentido que você trouxe aí, um excelente ponto, é com relação a tratar as plataformas e as novas tecnologias no sentido de interoperabilidade dos dados, né? Eu vejo o aumento e o crescimento de ferramentas plug and play. Então, assim, antes de construir uma ferramenta que funcione apenas com a própria API, olhar para o mercado, as soluções que já existem e criar soluções de interoperabilidade mesmo, que os dados se comuniquem, que você consiga associar um sistema que a empresa ou seu cliente já tenha para facilitar justamente esse processo, né? O Roger tocou num ponto interessante, que é essa questão da entrega de valor. Hoje todo mundo quer colocar IA a qualquer custo, né? Então, você vai hoje num evento de tecnologia e até uma crítica, né, nos eventos de tecnologia, meu software com IA, meu CRM com IA, minha empresa com IA. Sim. E no fundo é só um wrapper ali, né? Só um uso da API do ChatGPT. E quando eu lembrei disso porque você citou cloud, que foi uma tecnologia de nuvem. Então, antes, toda empresa que botava no marketing nossa tecnologia roda em nuvem, já levava um valor de mercado, né? E o mesmo está acontecendo com IA, eu acredito. Sim. Como você vê que a gente pode, de fato, entregar valor com IA e não ser só na hora do marketing adicionar o termo ali, IA? É que a IA caiu muito no hype, né? Sim. Então, a gente tem que cuidar muito com esse aspecto justamente para não entrar num mundo que não causa nenhuma entrega. Mais do mesmo, né? Então, como existem diversas ferramentas, inclusive APIs abertas, né, gratuitos, então a gente tem que cuidar muito nisso na hora de desenvolver esse tipo de aplicação. Então, de que forma gerar valor e como entregar, né? Eu acredito que o futuro seja resolver soluções pontuais. Você olhar para o canal de uso e ver o que realmente é efetivo e o que vai funcionar para aquele teu serviço que tu está oferecendo. Então, eu acredito que cada vez mais, em 2026, muitas das soluções criadas com IA vão se provar negativamente. Então, eu acredito que vai acontecer... nós chegamos perto de uma bolha, né? Então, a gente tem que cuidar para não chegar nisso, para só criar por criar, e sim automatizar o que precisa ser automatizado e não deixar dinheiro aí na mesa e sem um retorno de fato, né? Eu acredito que seja mais isso. Como você vê isso, Roger? Então, acho que entra no mesmo ponto desse estudo aí dos projetos que o pessoal não consegue medir as coisas, né? E isso cabe, de novo, não é só IA. Isso aconteceu com inovação,
a onda de inovação, quantas empresas investiram em, agora a gente é inovador, vamos criar uma salinha cheia de puff colorido. Para tudo que era lá. Aconteceu, muitas empresas se frustraram também, né? Com inovação aberta, enfim, porque não tinha cultura e tal. Aconteceu depois na transformação digital. Um livro que eu publiquei lá em 2020 falando sobre isso, né? Eu estudei vários projetos no mundo inteiro, projetos que deram certo e projetos que não deram certo e por quê. Então seguiu a mesma... Cara, é interessante porque a IA aconteceu a mesma coisa agora. E em todos os aspectos é o seguinte, é dizer assim, poxa, e agora é muito mais potente o processo de dizer o seguinte, não adianta você simplesmente, vamos usar a IA aqui para alguma coisa, da forma que está sendo usado. Agora é a hora de repensar o teu negócio com a mentalidade do AI first e dizer o seguinte, poxa, vamos redesenhar o processo aqui, porque IA nada mais é do que automatizar um processo repetitivo. E o que a gente percebe? Eles estão colocando a IA num processo que o processo não mudou. E aí você está usando ferramentas tendo o mesmo custo de algo que, na verdade, se você olhasse para o processo, você reduziria o tamanho do processo em muitas etapas ali, usando a IA. Então não é pegar a IA e colocar em cima daquilo que já tem. Cara, vamos olhar para aquilo que a gente tem, vamos pensar ou repensar o nosso negócio ou esse processo, enfim. Vamos redesenhar o processo agora olhando para a IA. E aí você redesenha o processo primeiro e depois você, agora ficou um processo mais lean, mais enxuto. Caramba, agora qual a IA eu vou usar para deixar esse processo muito mais fluido e muito mais rápido, muito mais veloz. Então, de novo, não é pegar a IA e colocar em cima do que já tem. E é o que a gente percebe. Isso é a evolução histórica, né? Evolução Quando surgiu histórica. a internet, foi a mesma coisa. Então, são novos processos de fazer algo diferente, né? Isso. E de que forma trazer isso. E aí, isso, boa. E na minha visão, o que pode fazer a diferença? É a capacitação. O upskilling e reskilling ali, que é dizer assim, poxa, vamos entender realmente como que funciona a IA, por que ela é usada. Vamos pegar os estudos de caso de projetos que deram certo. Tem vários projetos que deram certo. E, olha para fora de casa. E aí você aprende, poxa, agora volta aprendendo de casa e, cara, vamos fazer a nossa lição em casa. Então, acho que é muito isso. E os agentes, sim, foram um hype, mas eu acho que já passou esse hype dos agentes, porque não é agente por agente. Sim. E que nem você falou, tem várias... Ali, né? Ele tem que gerar um valor que realmente tem que fazer a diferença de pelo menos 40%, 50%. E tem como fazer, Então, de novo, eu acho que é olhar de trás para frente, vamos olhar para o nosso processo, vamos redesenhar o processo, deixa o processo redondo, lean, porque tem muita empresa que nem processo desenhado tem. E aí você já vai colocar uma tecnologia, você vai gerar mais atrito ainda. Daí o que acontece? A frustração acontece. Por quê? Porque, poxa, mas a IA não está dando certo, não está dando retorno. Mas por quê? Porque você pegou algo e colocou em cima, você pegou uma puta tecnologia, colocou em cima de algo que daqui a pouco metade daquilo ali não precisava nem existir. E aí como é que você mede ROI? Aí você só adicionou custo. Você não melhorou o processo, não reduziu o processo. E aí, enfim, acho que esse é o ponto. Mas, de novo, cabe a nós aqui como educadores, falando sobre alfabetização, trazer esses exemplos aqui para gerar essa provocação, dizer, poxa, vamos repensar o processo, porque, de novo, a IA é mais uma ferramenta. Só que, claro, ela é uma ferramenta muito mais poderosa, entendeu? Agora, se você não souber usar ela, não adianta eu andar aqui com um golzinho, fazer a comparação, nada contra que tem o Gol, não é isso, mas, eu tô acostumado a andar com um golzinho. Agora peguei aqui uma Ferrari. Então. Mas, se você não tiver a mentalidade de andar com uma Ferrari, você vai continuar acelerando a Ferrari como você acelerava o Gol. Só que, uma Ferrari custa quantas mil vezes mais que um Gol? É mais ou menos esse o caminho, sabe? Essa é a minha visão, na verdade. Essa metáfora lá em Manaus, Lá em Manaus é muito esburacada. Tem essas ruas do Brasil assim. Então não adianta você comprar uma Ferrari para andar numa cidade que é esburacada. Você vai querer acelerar e vai só se frustrar, vai bater, e aí você vai falar, a Ferrari nem é tão boa assim. Mas o problema não é a tecnologia, o problema é o processo, a infraestrutura para receber isso, É isso aí. Um ponto que eu queria discutir com vocês, pensando em 2026... A gente teve muitos aprendizados, Se vocês começassem do zero em janeiro de 2026, Roger, o que tu focaria nesse grande ramo de inteligência artificial? Seria a IA generativa, LLM? Seria mais a IA preditiva, vibe coding? Seria... O que
tu, com a consciência que tu tem agora, uns 2 anos, 3 anos depois, pós ChatGPT, por onde tu iria? Cara, eu não olharia para a tecnologia. Continuaria olhando Aí você vai dizer negócios. assim, tá, mas como assim? Eu olharia para a resolução de problema. Né? E aí, sim, vai envolver tecnologia, vai envolver processos, novos modelos de negócio, né? Reduzir atrito, né? Tirar a fricção ali de situações do dia a dia, enfim, porque é ali que está o negócio, que é ali que está o dinheiro. Porque, de novo, se eu olhar para a tecnologia, claro que a gente está nesse ramo aqui, estudando as tecnologias, enfim, e que nem tu falou, cada uma dessas tecnologias serve para uma aplicação específica, né? Mas se eu não sei o que eu quero fazer e resolver, de novo, a gente vai cair na vala aqui de, pô, beleza, vamos colocar uma baita tecnologia aqui, mas, cara, o que eu preciso resolver no meu negócio? Eu quero reduzir custo? Eu quero aumentar a receita? Ou eu quero aumentar a velocidade? Essas 3 perguntas aqui que a gente teria que responder com IA. E aí você vai buscar a ferramenta específica. Pô, eu preciso de um LLM? Não. Eu preciso de um ChatGPT? Não. Eu preciso de uma API? Eu preciso criar um fine tuning aqui com uma base de dados específica? Eu preciso treinar um agente com os dados da empresa? Né? Acho que esse é um ponto. E o segundo, que foi inclusive comentado lá no SXSW, nesse início de ano, foi bem interessante para dizer o seguinte: o grande diferencial das empresas e dos negócios está aonde? No conhecimento dos colaboradores e do negócio em si. Porque os LLMs que a gente tem foram treinados com dados públicos, né? 99% dos dados que estão aí. Então, pô, é pegar todo o conhecimento que você tem do teu negócio e jogar dentro de um LLM interno. Porque a estratégia do teu negócio e a diferenciação está ali. Que é pegar o teu conhecimento, pegar o meu conhecimento, o conhecimento da Maiara dentro da nossa empresa e, pô, vamos extrair tudo isso aqui e colocar dentro de um modelo. Cara, ali vai sair o ouro, entendeu? Então, eu olharia como empresário, eu olharia para esse contexto, né, de fazer isso. E, pelo outro lado, olharia para o redesenho de processos, justamente para você buscar uma eficiência muito maior. E tentar responder as 3 perguntas. O que eu quero com a IA? O que eu quero no meu negócio? Eu quero vender mais? Eu quero reduzir despesa? Ou eu quero aumentar a velocidade? Né? A gente tem alguns exemplos interessantes sobre isso. Vamos pegar o exemplo da CIMED, há 2 anos atrás, eles responderam uma pergunta dizendo o seguinte: a gente quer faturar 20% a mais, ou a gente quer gerar 20% mais de receita, mas a gente não quer aumentar o nosso número de representantes. Como é que você faz isso? Essa é uma boa pergunta para responder com tecnologia. Aí você vai dizer, porra, beleza, como é que eu faço hoje? Então vamos olhar para os representantes. Aí o que eles fizeram? Eles mapearam os top representantes, que vendiam 80% da receita da CIMED, mapearam as pessoas, o perfil, o vendedor, onde mora, se tem família, enfim, fizeram um checklist geral assim, de dados. E mapearam o perfil daquele top vendedor. Por que esse cara performa mais do que os menores ali, os que vendem menos? Baseado em dados, e de novo, não precisava usar IA aqui, mas, né, eles fizeram um processo de mapear, gerou dados e informações. Obviamente que com a IA generativa eles aceleraram o processo para dizer o seguinte: quais são as habilidades e capacidades desses top vendedores que eu posso treinar os demais? E aí eles pegaram, elencaram essas capacidades, replicaram esse treinamento para os demais, né, que vendiam menos, mas tinham um perfil que era treinável. E resumindo, após 3 meses de capacitação, eles saíram de 4,2 milhões de vendas mensais para 7,6 milhões de vendas mensais. Bem mais que os 20%. O que eles usaram de tecnologia aqui para gerar 20% a mais de receita? Não mexeu no negócio. Mexeu aonde? Nas pessoas. Capacitação, treinamento. Então veja que eu preciso responder um big number. E assim serve para reduzir despesa. Pô, olha lá, qual que é a tua maior despesa no teu negócio? Caramba, bota uma meta. Diz, cara, vamos reduzir 10, 15% dessa despesa maior aqui. Aí você desenha aquela linha de despesa ali, entende como que ela funciona, o que está envolvido de custo, e aí fica mais simples de você, pô, mas aqui tem uma parte. Cara, nós podemos usar uma ferramenta aqui, uma tecnologia, e não precisa nem, às vezes, ser IA, cara. Né? Enfim, esse é o meu olhar. A minha direção aqui do que fazer, como fazer e para onde olhar. E, de novo, tudo isso vai depender de pessoas. Então, as empresas vão precisar olhar muito mais para a capacitação das pessoas. Porque não adianta você ter a melhor ferramenta ali, que nem tu falou. Não adianta ter uma Ferrari e não saber pilotar ela. Não adianta.
Não tem nem CNH e não dá, né? Não, não, até dá, né? Mas tá ilegal, mas... Ainda, né? Mas é nessa linha, sabe? Sim. É nessa linha. Então, caramba, a tecnologia é mais uma ferramenta só. Só que, cara, é uma ferramenta muito poderosa. De novo, eu tenho que olhar para o meu negócio e responder essas perguntas. Então, quem fez isso, quem está fazendo isso, está conseguindo ter um ROI incrível. Né? De 40%, de 30%, de 50% muitas vezes. Dependendo do caso, até 80%. Né? Tem um estudo, inclusive, da Gallup, que ela traz que 13% dos 251 dias do ano, 13% vai dar 33 dias no ano, as empresas gastam em procurar documentos. Um mês procurando documento. Caramba, nós não resolvemos o repositório de dados das empresas ainda. E nós estamos falando de IA agora. E mais 37% é gasto dentro das empresas, isso é um estudo global, em pessoas fazendo reuniões aqui para decidir como que elas vão resolver um trabalho. Então, 50% do tempo desses dias úteis, elas gastam realmente produzindo, na produção, na produtividade. O resto é gasto com procuração de documentos, né? Procurando documentos e fazendo reunião, o que não gera valor nenhum. Então, pô, precisa de IA aí? Legal, precisa, mas são coisas básicas. Pode ser um diferencial, mas não é o core business. Não é o core, né? Então, de novo, olha para o teu negócio e tenta responder as 3 perguntas. Cara, eu quero aumentar a receita e reduzir despesa, ou eu quero aumentar a velocidade da minha entrega. E aí, em cima disso, você vai fazer um projeto pontual. E aí você vai aprender, e aí você vai expandindo, escalando. E a Mayara? 2026, janeiro, o que ela começaria, para onde ela olharia? Zé, eu tenho um viés mais jurídico, né, por ser minha carreira. Então, eu tenho um olhar muito cauteloso para esse mercado, principalmente quando é a inserção de uma nova tecnologia ou um produto dentro de uma empresa. Então, eu costumo olhar muito para as implicações práticas e teóricas do que pode surgir e analisar os riscos de colocar alguma nova tecnologia. Então, eu costumo muito falar para os meus clientes que começa direito, vamos olhar todo o processo, com quais ferramentas você vai fazer a integração e como você está disponibilizando esses seus dados. Então, a gente até tem uma plataforma que faz esse tipo de serviço para as empresas, né, com a criação de comitês, agora voltado também para comitês de IA, porque há necessidade do público interno da empresa gerir essa informação dentro de casa. É a segurança, né? A gente sabe que a gente está trabalhando com dados externos também, mas as informações das empresas são muito preciosas. Então, eu arrumaria a casa, organizaria o que tem de mais precioso ali dentro, que são as suas informações, e gerenciaria e olharia com cuidado para esse ponto. Então, acho que é o futuro, né? Trabalhar a governança em geral. E para a parte de tecnologia não é diferente. Então, eu olharei para esse ponto. Para finalizar, o que você diria para alguém que está assistindo você neste momento e gostou, se sentiu inspirado? Seja curioso. Gosto. Seja um profissional. Ontem eu trouxe, né, a concepção do profissional. Curiosidade, acho que é uma das habilidades. Né? O segundo é despertar mais o nosso lado humano, né? Porque acho que é uma das coisas que faz com que a gente melhore, inclusive como pessoa, né? E inclusive aprenda a conversar melhor com a IA, né? Ser o nosso lado mais humano ali. Resiliência, acho que é fundamental, né? Porque nos tempos que a gente está vivendo, a gente está vendo tanta coisa negativa acontecendo no mundo inteiro, né? E nos próprios negócios, a economia às vezes vai mal, aí se envolve política e uma série de outras coisas, mas, pô, a gente tem que ter a resiliência lá no nosso dia a dia e olhar como oportunidade. Tudo isso que é ou parece ser negativo muitas vezes, se a gente não olhar para o lado positivo da oportunidade, né, a gente não avança. Então, essa resiliência acho que é fundamental. Né? E depois, coragem. Acho que coragem para tomar decisões nesse ambiente é fundamental. Né? E o último seria entusiasmo. Né? Pô, a gente tem que estar entusiasmado com aquilo que a gente está fazendo, tem que estar apaixonado por aquilo, porque se a gente não estiver apaixonado, no momento que ficar difícil, a gente de repente vai desistir. E aí tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu não consigo chegar lá e tal. Por quê? Porque quando surge um desafio, a pessoa, em vez de ela enfrentar, muitas vezes ela desiste. Então mantenha o entusiasmo, resiliência, curiosidade. A curiosidade nesse sentido aqui tem a ver principalmente com você testar essas ferramentas aqui, para aprender. Né? Pô, mas parece difícil. Não, cara, curioso. É muito fácil de mexer hoje. No começo eu usar falava que eu era um ferramentas. Fuçador profissional. Eu fuçava, isso aí, ó. mexia, Isso aí. até aprender. Isso aí. Eu também, hoje, pô, faço muita coisa com vibe coding, por exemplo. Mas eu não sou programador.
Nunca fui. Eu até fiz lá. Até já fui garoto de programa, mas lá em 2007, né? Qual linguagem? Em Python, não. Quando eu estava Python começando já? Python lá, em 2007 lá. Então, assim, e depois eu não segui para essa linha. Mas hoje é muito mais fácil, por quê? Porque você vai conversar com as ferramentas. E, pô, todo esse trabalho Vai repetitivo, natural, Sim, nossa. facilitou muito o nosso trabalho hoje em Nossa. dia, né? Então, acho que é nessa linha, assim, né? Seria a minha dica aqui. Eu, só a nível de exemplo, né? Eu tava com, acho que quem tem DDH, provavelmente o desktop, a pasta de downloads é um caos, assim, é muito desorganizado. E alguém me mostrou, acho que foi o Alan, que dava para organizar via Cloud Code. E daí eu fui lá no Cloud Code e falei, você consegue acessar aquele, né, que não sabe nem o que a IA faz, você consegue acessar minha pasta de downloads e organizar? E em 3 minutos ele moveu as pastas, fez backup e estava tudo organizado, assim. Então, Caraca. fuçar hein? mesmo, né? Facilidade. Você se questionar do que a ferramenta é capaz e às vezes perguntar dela mesmo, o que você faz, né? Uhum. E para Mayara, quem está te assistindo ali, o que você falaria para alguém que, caramba, me inspirei, gostei do que a Mayara falou, acho que eu vou nessa linha. Eu diria que não tenha medo, teste, reteste, coloque no seu processo, verifique qual é o seu problema, o que você quer resolver e traga a tecnologia para dentro de uma forma direcionada, para a gente ter assim um proveito e bons resultados. Acho que é o básico que a gente precisa ser bem feito, né? Então, integrar aí criatividade, tecnologia e propósito em toda essa operação e ser ousado. Acho que o mundo é dos ousados, né? A gente precisa testar e ir para jogo. E Zé, e você? Conta aí pra nós, conta aí pra quem tá nos assistindo. Bom, eu sou do time da curiosidade, eu acho que tudo que eu aprendi hoje tem muito a ver com curiosidade. Olha só, é tanto brilho que até tudo desliga. Curiosidade é muito importante nesse ramo de inteligência artificial generativa, porque você não sabe tudo o que está acontecendo e nem quem construiu de fato, nem os engenheiros entendem, às vezes, a saída de uma LLM, ela ainda é uma caixa preta. Mas se você tem a curiosidade de utilizar, eu, por exemplo, sou muito da área da linguística. Então, eu entendo muito como funciona a parte técnica da linguagem, da temperatura, do top key, do top pi e outros parâmetros que pouca gente fala, mas por curiosidade você vai mexendo ali, você não precisa saber tecnicamente, mas vai entendendo como funciona. Então, a curiosidade é uma das habilidades mais importantes para quem não é técnico e quer aprender inteligência artificial generativa, porque aí você não se limita a eu só vou usar se eu fizer um curso de... Não tem código de fato. Você a própria IA, na sua ideia. A própria IA vai te ajudar a aprender. Exato. Cara, isso que é o incrível. Você tem um gênio que não é de 3 pedidos, é de quantos tokens forem autorizados na ilimitado lá. Ilimitado. Então, você não sabe sobre a ferramenta, pergunta para ela como utilizar. Eu faço muito isso quando tem uma ferramenta nova, porque agora tudo tem IA integrada, né? O Figma tem a janelinha dele, o Canva tem a janelinha dele, o ChatGPT tem a janelinha dele, e você manda lá o que você quer e ele constrói. Então, eu acho que curiosidade para 2026 é o mais importante para quem nunca tocou em IA e conseguir ali, de fato, algum tipo de resultado. Porque não é uma opção. A gente está diante, eu acho que, de uma tecnologia como se a gente estivesse na criação da energia elétrica ali em 1890 e agora vai surgir alguém que vai construir airfry, vai construir a torradeira, vai construir, enfim, os eletrodomésticos. A energia está aí, a tecnologia está aí, mas o que eu vou fazer para gerar valor é o diferencial. Boa. Excelente. É o exemplo, né? Quando saiu a máquina de escrever, eu precisava aprender a datilografar, né? E depois veio a computação, cara, o cara não precisava aprender sobre informática. E agora é o mesmo ponto, né? E sempre teve aquele preconceito de, tipo, por exemplo, antes, né, muito antes de existir a câmera fotográfica, tinham os pintores. É isso aí. Então, eles fotografavam via pintura mesmo. Pintura. Ali, cada desenho. Aí surge a fotografia, pronto, acabou o trabalho dos pintores. E agora, como é que a gente vai, né, valorizar? Tá aí, até hoje existe pintor. A tecnologia ela só substitui alguns termos. Aí, algumas o teatro, tarefas, né? Existiu o teatro, aí veio o cinema. Pronto, morreu o teatro. Acabou, porque agora tem um filme que pode ser gravado e tá aí. Então, a mesma coisa me falavam com rádio, né? Eu fui gerente de rádio, trabalhei como radialista, trabalhava com TV, com rádio, com site, e para todo mundo tinha acesso, tinha gente que queria. Até hoje tem gente que escuta rádio. Tem lugar do Amazonas que só chega rádio, inclusive. Então, é entender que vai ter espaço para todas as tecnologias. Boa. Cabe a gente, né? Tá curioso e aprender, e usar e... Curiosidade é a palavra. Curiosidade. Roger e Mayara, obrigado pela participação.
Muito Este bom. foi o nosso podcast. Siga-nos. Muito obrigado. Arroba Maiara HMM. HMM Roger. E eu sou roger.medke, Medke. Roger Medic. Vou estar lá no Instagram e também no LinkedIn, onde lá eu escrevo semanalmente, tem uma newsletter bacana lá, então tudo que a gente está falando aqui, fazendo, a gente escreve também, então você pode acessar lá e estar por dentro aqui desse assunto que a gente trata aqui. Zé, obrigado. Arroba Obrigada. josecarlosamorim.ai. Valeu! Isso aí. Valeu, Valeu, turma. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.